Pessoal, tava pensando aqui hoje, né? E vendo foto aqui das crianças, vendo foto da minha família, e isso me fez pensar em algo muito, assim, importante, que eu acho que é um tema até para a gente conversar aqui hoje. É um assunto até que eu já vou dar o tema desse vídeo sem terminar ele, que vai ser de pai para pai. Tô vendo aqui uma foto das crianças, minha família com minha esposa, e isso tem me feito pensar muito o que eu tenho feito pelos meus filhos. E assim, entender que a melhor herança não é o que a gente deixa, né? É o que a gente constrói. Pensando nisso e olhando essas fotos das crianças hoje, da minha família, me levou a refletir algo muito sério mesmo. O que eu estou fazendo hoje pelo futuro financeiro dos meus filhos? Pessoal, é sobre isso que eu quero falar hoje, de pai para pai. De pai para pai. O que você tem feito hoje pelo futuro dos seus filhos? Mas antes, vamos lá. Curta esse vídeo, compartilha com outros pais, compartilha com amigos, compartilha com aquelas mães que também são pais, com as mães que são chefes de famílias, para nós alcançarmos o maior número de pessoas sobre esse tema familiar que eu quero falar aqui hoje. Familiar e dinheiro também, logicamente. E eu quero falar sobre 3 pilares aqui nesse vídeo hoje. E o primeiro pilar, sobre os fundos de longo prazo. Por que pensei nisso? Eu estava lembrando da história, vendo a história das crianças aqui nesse quadro. Por que pensar em um fundo de longo prazo? Porque muitas pessoas não têm condições de fazer aporte gigantesco. Talvez o seu filho quer estudar numa faculdade que você não tem condições de pagar, mas pense hoje, seu filho tem aí entre 5 e 10 anos, que é uma idade aí razoável para os pais que realmente eu estou falando agora neste momento, que são pais como eu. Eu tenho filho de 1 ano até 11 anos hoje. E aí, pensando nisso, seu filho quer fazer uma faculdade lá na frente e você não tiver condições de pagar essa faculdade para o seu filho, o que você tem feito hoje, pensando nesse futuro do seu filho? O que você vai deixar para ele? O que você vai estar ensinando para ele? Com isso, chegar lá na frente você não conseguir ajudar ele a realizar um sonho, porque você não poupou 200, 300 reais por mês e investiu em um ativo que vai te dar uma rentabilidade de 1,5%, 0,9%. Porque esse vídeo e essa fala agora, esse pilar que eu quero falar para você de longo prazo, não é sobre grandes quantidades. Eu mesmo criei uma série aqui no meu canal que chama Rumo aos 10 mil. Lá eu faço pequenos aportes de 200 reais, de 300 reais, de 500 reais, compro ações, compro fundos imobiliários, mas ali é mais algo educacional. Mas pensando agora no seu filho, por que você não coloca algo? Começa hoje, né? Investindo em um fundo de renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, seja ele qual for, pensando no longo prazo, que é um fundo de longo prazo que eu estou falando para você agora. É pensando no futuro deles, das suas crianças que estão aí com você. Porque assim, pessoal, você imagine lá seu filho com 18 anos, ele podendo escolher o que ele vai fazer. Ah, pai, eu quero estudar numa faculdade lá fora, eu quero fazer uma faculdade de medicina, eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer educação física, enfim. Ele vai poder escolher e o dinheiro não vai ser um limite para qual curso ele vai poder escolher. Porque você, como pai, pensou no futuro dele e hoje ele tem a opção de escolher qual faculdade ele vai poder fazer. Ou se ele vai estudar ou não, ou se ele vai investir o seu tempo aí em mercado financeiro, em educação financeira, com o dinheiro que seria para pagar a faculdade. Então você começa a aportar pequenos valores ali numa conta para ele e ele começa a administrar e cuidar do futuro dele também. É um poder de escolha, mas é tão bom chegar lá na frente e ter essa escolha. É sobre isso, investir a longo prazo para isso. Pensando sempre em produtos simples, no longo prazo. Vamos lá, vou investir num tesouro IPCA+, investir num tesouro Selic, investir numa renda fixa aí, pré-fixando também aí um valor para, vamos supor, seu filho tem 5 anos hoje, ou seu filho tem 8 anos hoje, e aí você está pensando, quando ele tiver 18 anos, vai lá, procura um tesouro IPCA+, para daqui 10 anos, porque daí você vai aportando todo mês, na hora que você não encontrar mais um produto no Tesouro Direto que seja rentável para você, mas pelo menos você já fez uma marcação a mercado, aí com um valor inicial, e continue investindo, nunca pare de investir pensando lá no longo prazo. Que agora eu quero entrar no segundo pilar. O que é o segundo pilar aqui, pensando no futuro dos meus filhos? É sobre a renda extra, né? Eu já contei aqui nesse vídeo o que eu fazia há um tempo atrás, uns 10, 12 anos atrás, não sei agora a data certa,
A gente sempre pensando no nosso futuro, pensando em acumular patrimônio. Eu e minha esposa, a gente trabalhava, eu trabalhava de garçom. E aqui eu tô falando de mim, eu fazia isso pensando na minha família. Naquele momento era só eu e minha esposa. Então eu estava pensando muito ali no futuro, que é ter uma renda extra para poder complementar ali o meu salário, pensando em comprar alguma coisa. Naquela época eu acho que eu já tinha carro. Eu tinha comprado nosso primeiro carro naquela época, mas era um carro bem antigo, eu lembro até hoje, era um Corsa 97. E aquele Corsa até eu ajudava, dobrava os bancos ali, era só eu e Luana, a gente ajudava ali minha tia no buffet, levar as coisas, eu lembro até hoje isso. Então, eu trabalhei muito com renda extra para poder chegar hoje, dar o conforto para minha família que nós temos hoje. A pessoa, se eu fosse começar a construir uma casa confortável, fosse começar a pensar em comprar um carro agora, não iria dar, porque eu tenho 3 filhos, então eu não teria como eu comprar e pensar na criação deles, pagar a escola para eles, apesar de que só um que estuda escola pública, mas pensando no futuro não daria tempo. Então eu tive que começar a pensar nisso muito antes, porque eu não venho de família que tem posses, muito dinheiro. Meus pais sempre me ensinaram a trabalhar, sempre me deram de comer e muito bem. Meus pais sempre pensaram mais em nós do que neles, mas não conseguiram construir uma fortuna, construir uma riqueza, uma herança. E aqui eu tô falando de dinheiro, que eu tô podendo mudar isso, eu tenho oportunidade, eu não tenho 40 anos ainda, então eu tenho a chance de mudar isso e trabalhar com uma renda extra e construir um patrimônio para deixar ali para meus filhos, para eles decidirem o que eles querem fazer. E é isso que eu quero mostrar para eles. Quando eles pensam, papai vai trabalhar, para eles entenderem que o dinheiro ele vem do esforço, da dedicação, seja ele o esforço e a dedicação intelectual, mas ele vem de um esforço, de uma dedicação. E antes do dinheiro começar a trabalhar por você, você precisa trabalhar por ele, mas precisa ensinar que vai chegar um momento que o dinheiro precisa trabalhar por você. E aqui, pais, pai para pai, tá? Ensine seus filhos a entender o valor do trabalho. Comece pedindo para eles fazer pequenas coisas em casa. Eu tenho uma filha de 4 anos e a minha esposa já ensina ela a ajudar. E ela gosta disso, ela gosta de ir lá ajudar a lavar roupa, de pegar a roupa, ela gosta de ajudar a fazer um bolo, de fazer uma comida. E a minha esposa, ela tem ensinado isso para minha filha, que já entende bem as coisas, né? Então aqui fica a dica, daqui uns dias ela vai estar um pouquinho mais velha, ela vai começar a entender melhor, a gente pode comprar um cofrinho para ela, ou comprar um cofrinho já até agora, a gente pode comprar um cofrinho para ela começar a entender também que ela precisa poupar e investir, ou ensinar quando ela já tiver ali com seus 7, 8, 9 anos, que ela já estiver mexendo no computador, a ensinar a colocar um dinheiro num cofrinho digital. Então assim, a gente precisa dar os valores, ensinar a vender algo. Eu quero, quando minha filha já estiver indo para a escola, eu já quero ensinar ela a vender algo. Nem que seja vender geladinho, vender alguma coisa, porque a gente precisa ensinar esses valores para os filhos. Ensinar que se você trabalhar por algo, o valor, o dinheiro, ele vai voltar para você. E você vai ganhar o seu dinheiro. Você vai ter da onde está vindo aquilo, ou até mesmo ensinar ele a investir a mesada que você está dando para ele. Então são pequenas atitudes que você pode estar construindo dentro da sua casa com seus filhos, ensinando valores e não só dando o dinheiro para eles. São coisas que a gente precisa construir de pai para pai. Agora, o que você tem feito dentro de casa? Será que você tem chegado em casa só para dormir? Não tem vivido nenhum momento com seus filhos? Não tem assistido um desenho de 15, 10, 20 minutos com eles? Não tem ensinado algo? Não tem feito algo com eles? Eu falo, a minha filha, ela não pode me ver na cozinha. Essa semana ela falou que queria fazer um bolo domingo bem tarde da noite. E eu gosto de fazer bolo com ela, porque ela é curiosa, ela quer colocar os itens lá. Então, você precisa também ter tempo de qualidade com os seus filhos, ensinar eles a fazer alguma coisa. De pai e papai, novamente, o que você tem feito pelos seus filhos? Porque quando a gente ensina isso desde cedo, eles crescem sabendo que a riqueza não é sorte, a riqueza é construção. E agora eu quero entrar no terceiro pilar, e eu acho que aqui é onde fecha e amarra tudo. De verdade, de pai e papai eu vou falar isso. Terceiro pilar é a educação financeira. Nós sabemos que é algo cultural. A nossa sociedade, a gente dentro de casa, nas famílias tradicionais brasileiras, ensinam bons costumes, bons valores, a respeitar as pessoas, a tratar bem as pessoas, mas não ensina sobre o dinheiro. Não ensina sobre viver os sonhos no momento correto. Não ensina
que a gente precisa construir um patrimônio, uma renda passiva antes de começar a gastar. E vou falar para você, olha só, o livro Pai Rico, Pai Pobre, colocar ele aqui, ó, ele me ensinou muitas coisas. Na hora que eu entendi a história do Robert Kiyosaki sobre a questão das corridas dos ratos, que você trabalha para ganhar um dinheiro, para pagar a conta, que fica sem dinheiro, que precisa trabalhar para pagar a conta que você fez, enfim, é um ciclo, né, da corrida dos ratos. Também na hora que eu entendi sobre os 4 quadrantes das rendas, que existem o empregado, que se ele parar de trabalhar hoje, ele não vai ter renda. Existe o profissional liberal ou o pequeno empresário que, se ele também trabalhar, se ele parar de trabalhar, ele vai parar de ter renda. E existem os outros dois, que são os grandes empresários, são as grandes empresas que a pessoa constrói grandes sistemas que trabalham por si só. Ela pode viver ali uma liberdade geográfica e a empresa trabalhando por ela, mas é algo muito grande para se construir. E existe a renda que vem do investimento. E isso, pessoal, não precisa começar com grandes fortunas. Na hora que você conseguiu alcançar um valor que dá para comprar um imóvel, por que não comprar um imóvel, né? Também é uma forma de investir para você ter uma renda passiva. Então, a educação financeira, ela amarra tudo. Então, você precisa aprender a guardar, você precisa aprender a construir, trabalhar para que o dinheiro entre, você precisa aprender a fazer uma renda extra, mas isso tudo fecha quando você entende o valor do dinheiro e aprende a viver o seu sonho na época certa. Porque a mentalidade de pobre, e agora eu não estou falando de pobre de dinheiro, eu estou falando da mentalidade de pobre. É pensar que toda a vida vai trabalhar pelo dinheiro para um dia se aposentar pelo INSS. Ao contrário do que os ricos fazem, constrói patrimônio para viver de renda, para viver de dividendos. Né? Esse dia estava aí no Congresso, aí passou agora a isenção de imposto de renda de até R$5.000, mas para tributar os dividendos acima de 50 mil. Tem pessoas que começou do zero e já estão ganhando mais de 50 mil, estão preocupados com esses dividendos que serão tributados agora. Então a pessoa ela começa a viver de renda. Ela começa a viver de uma forma que os ativos que ela construiu, seja imóveis para alugar, seja pequenas ações, fundos imobiliários, seja precatórios, enfim, seja qual for, seja um carro que ela comprou para alugar para alguém que trabalha de motorista de aplicativo, ela construiu ativos que dá condições dela viver uma vida melhor só com renda. Então é sobre isso a educação financeira, aprender muita diferença entre realmente o que são passivos e o que são ativos. Então, é isso que eu quero realmente deixar para os meus filhos, fazer eles entenderem que o dinheiro é uma ferramenta e não o nosso patrão. Olha só, as pessoas demonizam muito o dinheiro, algumas igrejas também demonizam muito o dinheiro. Fala que o Deus do dinheiro é Mamon, enfim. Eu também acredito nisso, mas olha só, ele age na muito dinheiro, porque a pessoa começa a ficar escravo do dinheiro quando ela tem muito dinheiro, e ela também fica escravo do dinheiro quando ela não tem dinheiro, porque ela está o tempo todo endividada, o tempo todo devendo, e é sobre isso. Não é só na fartura que é errado, também na escassez. É no pouco dinheiro, a pessoa só vive endividada, então ela está presa ao dinheiro, a depender de trabalhar 100% do seu tempo, tem pessoas que trabalham até depois de aposentar, porque se elas pararem de trabalhar, o que vai acontecer? Ela não vai ter uma renda que sustente aquela qualidade de vida que ela chegou ao final do seu trabalho, e aí não pode parar de trabalhar, porque senão ela precisa vender o carro, precisa, enfim, desfazer de muita coisa, porque ela não tem condições de sustentar. E aí, pessoal, vou deixar algumas dicas simples aqui. Ensine seus filhos a poupar uma parte. Se ele já recebe mesada, ensine ele a poupar uma parte da mesada. Você, de pai para pai agora, vai um conselho. Assista os vídeos que falam sobre dinheiro, sobre educação financeira. Leia livros sobre isso. Procure entender um pouco mais sobre o dinheiro. Não procure que sempre pensar que o trabalho que vai te dar a renda, realmente o trabalho que vai te dar o sustento. Mas você também precisa poupar um pouco. Lá no livro de Provérbios, se eu não me engano, agora no capítulo 13, fala que bem-aventurado aquele que poupa aos poucos, feliz o homem que poupa aos poucos. Então você precisa também poupar um pouco para pensar no seu eu da manhã e pensar nos seus filhos. E ensinar isso para os seus filhos desde pequenos sobre educação financeira é algo que ninguém pode tirar deles. A educação financeira é a única herança que ele não vai perder.
A educação é a única herança que seu filho não vai perder, porque mesmo que se você construir riqueza, quantos pais que constroem riquezas, constroem grandes patrimônio e transferem para os seus filhos, e aí os filhos se tornam pobres de dinheiro novamente, porque não aprenderam a lidar com isso. Mas agora me responde aqui de pai e papai. Se você parar de trabalhar hoje, quanto de dinheiro vai entrar na sua conta todo mês de renda passiva? E o mais importante, o que você está fazendo hoje para garantir o futuro financeiro do seu filho? E eu acredito muito aqui, pessoal, que o verdadeiro amor de pai é preparar o seu filho para ele não depender da sorte, mas sim do conhecimento que ele adquiriu enquanto você estava com ele. Então, pessoal, vamos lá. Se esse vídeo te fez refletir, comente aqui embaixo o que você tem feito hoje pelo futuro dos seus filhos. Se você não está fazendo nada, comente aqui embaixo. Eu também preciso fazer alguma coisa pelo futuro dos meus filhos. E se você quer ajuda nisso, se inscreva no meu canal. Aqui eu tenho muito material bom já. Aí há 5 meses gravando conteúdo. E espero gravar mais. Todas as semanas postar pelo menos 3 vídeos que eu vou te ajudar aí com o meu conteúdo a levar uma educação financeira para dentro da sua casa. Se inscreva, curta, compartilha. E se inscreva lá no meu Instagram também, Thiago Santos, o Investidor. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te acendido um alerta, tenha te motivado, tenha te aberto a mente para novas perspectivas a respeito do dinheiro na sua vida e ter aberto a sua mente para você pensar em algo para o futuro dos seus filhos. Até o próximo vídeo.